Irmãos, um Shabbat Shalom a todos. Bem-vindos em nome de Yeshua. Bem-vindo aos visitantes, o Gilson, né? Primeira vez, conversamos essa semana. E estou vendo mais uns amigos ali. Bem-vindos, Congregação Sarel. E a todos, né? Os nossos irmãos também são muito bem-vindos nessa manhã de Shabbat. Como eu falei, todo Shabbat é um dia de festa, irmãos. Cada sábado, depois da sexta-feira, né? Já começa, aliás, na sexta-noite, que é o começo do dia no pôr do sol, depois do pôr do sol ali. Então ali já começa um dia especial, um dia de descanso, um dia de alegria, um dia de festa. Mas, irmão Jair, onde é que está escrito isso, que é um dia de festa? Livro de Levítico, capítulo 23. Quem não sabe, por gentileza, confira na palavra lá. Amém? Fala sobre o Shabat e fala as demais festas do Senhor também. Festa de Pêssar, primícias, pães asmos, Shavuot, né? Pentecostes, tão bela e conhecida festa de tabernáculos também, das tendas, Sukkot, né? Então, inclusive nós estamos, só para os irmãos saberem e agendarem, por favor, eu não coloquei aqui no slide, mas no dia 9 de setembro, agendem, por favor, vai ser um domingo à noite, dia 9 de setembro, nós celebraremos Rosh Hashanah, que é a festa das trombetas, né? Zikaron Teruah, o soar das trombetas. Está no livro de Levítico também, quem quiser confirmar, né? É a festa conhecida como Festa das Trombetas, né? Também conhecida tradicionalmente como cabeça do ano, Rosh Hashanah, o primeiro dia do ano judaico no calendário hebraico, né? Então, essa festa nós celebraremos aqui na congregação, vai haver um jantar, né? Haverá um custo por pessoa, estamos estipulando esse custo por pessoa ainda, e é uma festa bíblica, não é uma festa só de judeus, não, o que estão inventando essas festas? Não, é uma festa do Senhor, lembrando que todas essas festas, irmão, são festas do Senhor. Então, uma festa que precisa de zelo, uma preparação, inclusive, agradecendo ali a lembrança do irmão Manuel, a equipe de intercessão, irmãos, nós já iniciamos no dia 9, porque a festa é dia 9 de setembro. Então agora, 30 dias, nós teremos um período de oração e jejum, né? Eu pedi primeiramente para os irmãos, os varões da intercessão, estarem orando e jejuando pelo período das festas, né? Festa de Rosh Hashanah, Yom Kippur e Tabernáculos, Sukkot. Então, quem quiser, a palavra diz, nem por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Quem quiser participar dessa campanha de jejum e oração, o irmão vai escolher um dia por semana, não se jejua no Shabat. Shabat, em dias de festa, não se jejua, antes ou depois, né? Então, quem quiser participar dessa campanha de oração e jejum pelas festas, né? Depois, o irmão pode deixar o seu nome ali no final, pode deixar para mim, para o irmão Rodrigo, né, o seu nome, que a gente sabe que o irmão está participando também dessa campanha. Escolha um dia para fazer jejum. O jejum, o irmão escolhe se hoje eu não vou tomar café da manhã, hoje eu não vou almoçar, né? Ou eu não vou jantar, só vou comer no dia seguinte. Escolhe uma refeição, um dia da semana. E também todos os dias, nas suas orações, que o irmão também esteja orando, para a gente não vir de peito aberto. As festas são datas importantes e especiais. O inimigo não gosta, né, dessas. Tudo que é feito em prol do Senhor, com revelação, esses dias santos, o inimigo não gosta. Então nós temos que estar preparados também. Nós temos que nos preparar. Então, quem quiser participar, no final, pode passar para mim ou para o irmão Rodrigo, né? E a gente vai estar anotando o nome do irmão também. Ok? Eu peço para os irmãos abrirem as suas Bíblias, livro de Deuteronômio, capítulo 11, a partir do verso 26. Então vai Deuteronômio 11, 26, até o capítulo 16, verso 17,
que é a paraxá do dia chamada Re'ê. Irmãos, o Senhor nos aponta aqui, nos dá um entendimento dentro dessa porção aqui. Nós vamos ver o entendimento dessa porção dentro da visão reino de Deus, né? Do reino do eterno, do reino de Deus. Nós sabemos que o livro de Mateus, a grande temática do livro de Mateus, o slogan, a frase principal do livro de Mateus é sobre o reino de Deus, a implantação do reino de Deus, né? Yeshua fala muito sobre isso, os discípulos também falam sobre o reino de Deus, a implantação do reino de Deus. Então, como a gente sente, né, o momento do Espírito, o mover do Espírito. Agora, recentemente, eu falei, numa paraxá para vocês, eu falei sobre razão, Shabbat é razão, Shabbat da visão, né? Visão, incluindo visão do reino. Essa paraxá também, começo do estudo aqui, o Eterno apontando para uma visão, um entendimento, a visão sobre o reino de Deus, nessa paraxá aqui. Eu achei bastante interessante. Então, o que o Senhor tem para nos mostrar aqui? Um direito de escolha, um livre-arbítrio. Um direito de escolha, um livre-arbítrio. Desde o Éden, o Eterno colocou diante do homem a opção da escolha. Bereshit 2, 16 a 17. O Eterno ordenou ao homem dizendo: de toda árvore do jardim você pode comer. Todas as árvores. Pode comer o fruto de todas as árvores. E da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás dela, porque no dia em que comerdes dela, morrerás. Mas, o entendimento aqui desse verso é que existem as duas situações. Existe uma que o homem pode comer e que ele não pode comer. É isso que nós temos que entender. Daí o homem pensa: puxa, eu não posso ir por aqui. Eu devo ir por aqui. Agora vamos ver a porção de hoje, exatamente de hoje, que diz, que é o nome da porção, é o nome, lá, Re'ê, vede. Re'ê significa vede. Deuteronômio 11, 26, ali, ó. Deuteronômio 11, 26. Vede que ponho diante de vós, hoje, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. No mesmo livro de Deuteronômios, mais para frente, no capítulo 30, nós estamos no capítulo 11 hoje. No capítulo 30, verso 15, diz assim: vê, praticamente a mesma palavra, vê, que ponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. A vida e o bem, a morte e o mal. Um pouquinho mais para frente, no mesmo capítulo 30 de Deuteronômio, versículo 19, diz: que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe, pois, a vida. O Senhor nos dá a dica. Ele coloca sempre os dois caminhos, mas diz: vá por aqui. Ele dá essa dica. Mas ele poderia não ter colocado dois caminhos, só colocado um caminho. Não, é por aqui que você vai. Você não vai virar nem para a esquerda nem para a direita. Quer dizer, não teria como virar. Se ele colocasse um caminho só, não teria como virar. Seria um corredor assim, com paredões ao lado, você só iria por ali e acabou. A bênção, irmão, isso que nós temos que entender, que a bênção da salvação, o que nós vamos colher de bênçãos e para o nosso dia a dia, a proteção, as bênçãos de saúde, bênçãos de prosperidade, não vai te faltar nada, não vai te faltar recursos, você vai ser uma pessoa equilibrada, saudável, você vai ter, claro, o dia a dia sempre tem altos e baixos, mas 90%, 80% do dia você vai ter paz, irmãos. Se você fizer a escolha melhor, se você fizer a boa escolha. Então, muitos problemas dos homens, inclusive crentes, irmãos, eles acontecem porque nós tentamos desviar daquele caminho.
E daí vem a palavra. De que se queixa o homem? Se queixa o homem dos seus próprios pecados. Que o Senhor, Ele tem muita bênção, Ele tem muita segurança, Ele tem muita... Ele tem muitos recursos, Ele tem... Tudo Ele nos dá. E nós, às vezes, não entendemos. Então, essas frases de Deuteronômio nos dão direito de escolha. Nós somos livres para escolher. Temos essas duas palavras chamadas livre-arbítrio, né? O direito de optarmos pelo caminho da bênção ou caminho da maldição. Então, essa palavra aqui, as palavras, né, que estão aqui, que diferem um pouquinho da tradução do João Ferreira de Almeida. Se você pegar direto na Torá, você vai ver que vai dar essa tradução aqui, ó. Re anohi noten lifnehem hayon. Braha uklaha. Uklalá. Veja, eu dou perante vocês hoje. Veja, eu dou perante vocês hoje a bênção e a maldição. Então, esse hoje, irmãos, significa que também nesse momento aqui agora, nesse Shabat, nesse dia festivo aqui agora que eu estou falando para vocês, é como se o Eterno estivesse dizendo, incluindo para mim, inclusive para mim, está dizendo, irmãos, se você não entendeu ainda a mensagem, agora, a partir de agora, nesse momento, você pode mudar. Você pode deixar de lado coisas, vícios, coisas que te atrapalham, uma sedução que te persegue e você acaba caindo nela, que o inimigo vem buzinar no teu ouvido e você acaba tropeçando e caindo nessa sedução, você acaba cedendo a essa sedução. Eu passo os dias, você cede de novo a essa sedução. Então, o Eterno, Ele nos disse, Ele estabeleço vocês na face da terra e eu abençoo vocês com a palavra domínio, dominar sobre os males, sobre as tentações, sobre as seduções do inimigo. Dominar. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Agora, se você passar na provação, vai vir bênção na tua vida. Vai vir bênção. Vai vir paz, vai vir um presente, vai vir uma surpresa, vai vir um prêmio na tua vida. Então, bênçãos da obediência e castigos da desobediência. Eu achei muito interessante aqui, ó, se nós formos um pouquinho para frente, para nós termos o entendimento desses dois caminhos aí, se nós entendermos Deuteronômio 28, de 1 a 14, depois 28, o mesmo capítulo de 15 a 68. O Senhor, no começo lá, nos primeiros slides que eu falei para vocês, o Eterno diz que Ele coloca dois caminhos na nossa frente, uma bifurcação. O bem e o mal, a bênção e a maldição. Ele coloca esses dois caminhos. Deuteronômio 28, de 1 a 14, diz, bênçãos decorrentes da obediência. Essas bênçãos decorrentes da obediência, elas estão concentradas em 14 versículos. 28, do 1 ao 14. Nós continuando ali, no mesmo capítulo, no versículo 15 a 68, nós vamos ver as bênçãos decorrentes aliás, as maldições, os castigos decorrentes da desobediência. O que chama atenção aí? Nesse mesmo capítulo das bênçãos e das maldições, o que chama atenção? Que são apenas 14 versos referentes às bênçãos da obediência. 14. Mas, irmão Jair, não teria que ser o contrário? Você não acabou de dizer que o Deus é o Deus de tudo, é o Criador, é o Deus da abundância, é o Deus, né, da cura, é o Deus da paz? Sim. Mas o que o Eterno realmente, com essa estratégia, dessa quantidade de versículos aqui que falam de maldições, que são do verso 15 a 68, isto é, são 14 versos referentes a bênçãos e são 53 versos, 53 irmãos,
São 53 versos referentes a maldições. A estratégia do Eterno, da sabedoria do Eterno, em colocar tantos itens referentes à desobediência, é para nos chamar a atenção, é para nos chocar, nos deixar chocados, impactados, que quantas coisas terríveis podem nos advir, acontecer, nos tomar de surpresas, se nós não obedecermos. É para a gente ficar chocado, tão chocado a ponto de você dizer, Eterno, então me perdoa, antes de você cometer qualquer coisa, você fica tão chocado, se você leia depois, não agora, mas hoje à tarde ou amanhã, leiam, irmãos, os 14 das bênçãos e os 53 versos. Você vai querer parar. Quando chegar na metade dos 53 versos, você vai querer parar. Espera aí, eu não mereço isso. Mesmo que eu erre, eu não vou merecer isso aí. Você vai pensar assim, é muita injustiça. É para impactar mesmo. Não. Por isso que Yeshua não foi muito diferente disso. Ele não fez essa aplicação aqui do Eterno com essa mensagem, foi exatamente o que Yeshua fez com os fariseus. Yeshua foi muito veemente, ele foi pá, foi duro. Nossa, Yeshua foi muito duro. Não foi duro. Ele agiu de uma forma para você ficar tão impactado, tão chocado, que eu não posso continuar agindo assim, eu tenho que mudar, isso é muito mal. Para você se enxergar, como se você fosse colocado na frente de um espelho, você se enxerga, observa os problemas que você está cometendo. Não posso continuar assim, isso é terrível. Eterno, me perdoa. Assim como fazia Davi, o rei Davi. O rei Davi, ele foi um homem, o testemunho de vida de Davi foi terrível. Ele aprontava, errava, pecava, aprontava. Mas como que ele pode ser um homem conforme o coração do Eterno, Davi? A quantidade de erros e pecados que ele cometeu, porque justamente ele reconhecia o pecado, ele enxergava, nossa, isso foi terrível que eu fiz, e se jogava no chão, Eterno, me perdoa. Ele sinceramente, verdadeiramente ele se arrependia, ele enxergava o pecado dele e se arrependia. Isso que agrada o Eterno. Então, se nós entendermos essa mensagem aqui, quando você estiver lendo os 53 versículos que se referem às maldições, e quando chegar na metade, você, Eterno, me purifica, me limpa para eu não cometer abominações, para eu não pegar atalhos nem para a esquerda nem para a direita. Essa que é a mensagem. E daí quando você chegar nesse ponto, o Senhor vai se agradar de você, vai se agradar da tua atitude e do teu coração. Essa que é a mensagem, então, irmãos. Então, veja. Estou enxergando o Rodrigo lá filmando. Estou enxergando o irmão Bolívar e a irmã Heloísa. Só que não é só esse enxergar, o veja, enxergar com olhos, não com os olhos carnais, com olhos espirituais, vai além. Então, entra no campo da visão, do razão, por isso que aconteceu aí o Shabat e Razão, Shabat e Visão, entra nesse campo de visão, mas não uma visão com olhos carnais, uma visão com olhos de Abraão, com olhos espirituais. Antes de entrar na terra de Canaã, seria necessário ter a visão do Eterno, receber dele a visão dos planos e propósitos para Israel no lugar de sua escolha. Uma visão espiritual, crendo nas promessas do Eterno pela fé. Então, a visão é necessária para que haja a correta observância dos mandamentos. Sem visão, podemos até observar, mas não seremos transformados. Por isso que é muito importante você ter uma visão, uma boa visão, enxergar bem. Estou falando de olhos físicos, né? Carnais. Se você tiver um probleminha na vista, assim, para leitura, por exemplo, eu uso óculos, né?
limpo bem o óculos para estudar. Então, isso são pontos para melhorar a tua visão. Agora, nós temos que comprar, a mensagem é, como eu uso óculos e limpo ainda os óculos, para a minha visão não ficar embaçada, nós temos que comprar óculos e limpar os óculos espirituais. Comprar óculos espirituais. Essa aqui é a mensagem também que o Eterno está nos... se aprofundem, busquem a minha presença, se aprofundem nas coisas espirituais, que eu vou dar revelações sobre o meu reino para vocês. Busquem a minha presença, busquem a minha face, não se intimidem. Não, mas, irmão Jair, esse período de junho, julho, agosto, é muito frio para levantar de madrugada para orar. Irmãos, sabe que horas eu levantei hoje para orar? 2 horas. 2 horas. Daí me debrucei lá na sala. Eu saí da sala 4h30, mais ou menos. Assim que acontece. Às vezes eu levanto às 4, às vezes eu levanto às 5, às vezes eu levanto às 3. Então o Eterno quer relacionamento. Ele não quer religião. Religião é contrária à fé. A palavra religião. Eu sou um homem muito religioso, eu tenho muitos compromissos, minha agenda é cheia, eu tenho isso, aquilo, de manhã eu faço isso, de tarde eu faço aquilo, até de noite eu faço aquele outro, tal. Eu não tenho muito tempo para orar porque eu sou um homem muito religioso. Não preciso falar mais nada, né? Então vamos lá. A visão é necessária para que haja a correta observância dos mandamentos. Sem visão podemos até observar, mas não seremos transformados. Quando temos a visão, obedecemos no Espírito, pois sabemos para onde estamos seguindo. Se você tem a visão, você tem uma bússola grande assim, bem nítida, apontando para o norte para você, apontando para Jerusalém, apontando para o Monte Sião. Temos a esperança e certeza da herança ser alcançada. Esse é um detalhe muito importante, da herança ser alcançada. Irmãos, aquele que sabe que, por exemplo, outros irmãos aqui, no meu caso também, eu sei da minha ascendência judaica, não tenho dúvidas disso, minha família, né? Agora tem irmãos aqui que podem dizer, não, mas irmão Jair, não tenho muita certeza se eu sou descendente de judeus, não tenho certeza. Mas mesmo assim, irmãos, que você não tenha certeza, mas o Eterno vai mostrar para você na hora certa, porque o Senhor não é Deus de confusão, e Ele traz tudo à tona. No reino de Deus nada fica em oculto. No tempo certo vai ficar tudo claro, vai vir tudo à tona. Nossa, eu não sabia disso, eu não sabia disso, eu não sabia daquilo. E agora o Senhor está me mostrando. Espere, irmãos. Se você não sabe ainda, você vai saber. Com absoluta certeza eu te digo isso. Porque o reino de Deus não é reino de confusão, vem tudo à luz. No devido tempo, nem um dia antes, nem um dia depois, no dia do Eterno. Por que estou falando isso? Porque os judeus são herdeiros das promessas dadas a Abraão. Quem sabe que é judeu? Eu sei que sou judeu. Eu sou herdeiro das promessas dadas a Abraão. Quem não sabe ainda que é judeu? É bênção também, porque os gentios são co-herdeiros das promessas dadas a Abraão. Aleluia! Por isso nós estamos aqui, irmãos, judeus e gentios juntos, conforme o livro de Efésios 2, de 1 a 19. Aqueles que estavam afastados da comunidade de Israel, em Yeshua, se aproximam da comunidade de Israel, se aproximam tanto que passam a ser concidadãos dos santos e da família de Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, se você estava assim, não sei se eu vou continuar indo na Sarel, não sei se eu vou continuar lendo a Bíblia, porque os judeus são herdeiros das promessas, por causa da conexão com Abraão, com Isaac e Jacó e tal. Não. Se você não sabia disso, irmãos, tua vida mudou hoje.
Veja, observe espiritualmente o chamado que você tem, a visão que Deus está te dando. O chamado de Abraão, que faz parte das nossas vidas. Seja você judeu ou não judeu, seja você judeu ou gentil, irmão amado, irmã amada. Nós somos a família. Não há como separar. Gentios vão olhar para os judeus com bons olhos, como nação sacerdotal. E os judeus vão olhar para os gentios, que por causa dos judeus, os gentios se voltaram para a Torá, se voltaram para Sião, se voltaram para Jerusalém. E os dois de mãos dadas, um respeitando e amando o outro, e congregando na congregação dos justos. É isso que o Eterno quer. Não quer muro de separação, não quer judeus para lá, judeus fazendo pouco caso de gentios. E gentios mantendo distância de judeus. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor não é Deus de divisão, Ele é o Deus de união. Então, uma frase muito forte que Abraão, como esse que abraçou essa fé, essa certeza, essa esperança em conquistar, chegar nas mãos dele a promessa, né? Vem essa frase aqui de Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Mas você tem a certeza que o Senhor não vai te levar para o abismo, porque nós não somos aquele cego que conduz outro cego. Um cego que conduz outro cego, segundo a palavra, ambos cairão no abismo. Ambos. Agora, com essa porção, com essa visão aqui, veja, quando nós seguimos o Eterno vai te levar para lugares espaçosos, vai te levar a pisar na rocha da salvação, irmãos, e os teus pés não vacilarão. Amém. Os nossos pés não vacilarão, porque Ele é o Deus que Ele vê. Se há um buraco na tua frente, Ele faz você desviar desse buraco. Porque ele tem olhos muito mais potentes do que olhos de águias. Esse é o nosso Deus, irmãos. Que não vai fazer com que você tropece, Ele não vai permitir que os teus pés vacilem. Israel ouviu do Eterno e de Moisés sobre as promessas. Agora é hora de receber a visão das promessas, e isto geraria esperança e fé. Obadias... Eu só coloquei Obadias verso 20 porque Obadias não tem capítulos, né? Não podia colocar Obadias 1, 2. Obadias verso 20. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananitas até Serepta, os cativos de Jerusalém que estão em Sefarade possuirão as cidades do sul. O que significa esse versículo de Obadias, irmãos? Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananitas até Serepta. Os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. Os cativos de Jerusalém que foram para a Espanha. Está falando aqui das diásporas, do exílio. Teve o exílio babilônico, depois teve o exílio lá com a destruição do templo no período de Tito lá, em que os judeus foram expulsos, foram para a Península Ibérica. Sefarade é Península Ibérica, irmãos, é a Espanha. Tempo da Isabel de Castela. Já ouviram filmes ou histórias sobre Isabel de Castela, né? Que veio a casar com o rei Manuel de Portugal. Eu não quero agora entrar, não vou entrar, mas em outra oportunidade eu conto para vocês mais detalhes aí sobre o casamento Isabel de Castela com o rei de Portugal, em que uma condição da Isabel de Castela para esse casamento é que os judeus que saíram da Espanha, muitos judeus que saíram da Espanha foram para Portugal,
e a Isabel sabia disso. Eu disse, eu caso com você, mas a condição é que você dê um sumiço nesses judeus. E brilhantemente, o rei de Portugal, ele achou uma solução, uma saída, sem que os judeus saíssem de Portugal. Ele foi muito inteligente, realmente é brilhante. Outra hora eu conto para vocês. Então sefarade nos chama atenção porque eu sou um sefarade, eu sou sefaradita também. Meu nome é Siqueira, tem 2 nomes da minha família que são sefaraditas, Amaral e Siqueira, sem falar o Silva. Amaral e Siqueira. Daí tem outro nome da minha família que é Askenazi, que vem lá da Polônia, Ucrânia, Rússia e Bielorrússia, que é o nome Krasinski. Krasinski, tem centenas de Krasinski que morreram no Holocausto, morreram na Segunda Guerra Mundial, no Holocausto. Muitos Krasinski. Krasinski ou Krasinski, né? A pronúncia é Krasinski, em polonês. Né? Então sefarade, eu coloquei esse verso aqui, porque como a gente começou o trabalho, a visão que eu recebi, que foi para a gente, para a congregação Sarel, através da minha pessoa, que a primeira vez, eu coloquei esse versículo aqui, porque o meu primeiro contato efetivo, depois do pastor Costa, aqui em Curitiba, que era judeu também, através desse pastor Costa, em 1998, pela primeira vez, eu conheci o Rabino Marcelo e conheci lá o trabalho na congregação Hartzion em Belo Horizonte. E lá, indo para Belo Horizonte, o Espírito do Senhor falou assim para mim, eu levantei você e a tua casa para levar em Jerusalém para as igrejas. Quando eu vi isso, irmão, quase eu desmaiei. Eu não entendi nada, minha cabeça ficou rodando, quase desmaiei, quase caí de costas. Você foi levantado, você e a tua casa, para levar em Jerusalém para as igrejas. Não entendi nada. Levei dias, meses, para cair a ficha, o que era isso? Eu fui como um turista para Belo Horizonte, aproveitando uma passagem que sobrou da esposa do pastor Costa, que ela estava gripada, e deu o pastor Costa, já está sobrando essa passagem, eu gostaria muito que se fosse comigo, a minha esposa não pode ir, você quer ir junto? Você já foi para Belo Horizonte? Não. Então você vai fazer uma viagem turística. Turística, é? E fui que nem um passarinho, assim, né? E voltei assim, parecia que tinha passado por uma tempestade, assim, com um ciclone na minha cabeça. O peso da responsabilidade, né? Não foi fácil, mas estamos aqui, irmãos, levando Jerusalém para as igrejas. Você nunca se oponha ao chamado do Eterno na tua vida, irmãos, porque você vai pagar um preço muito alto. E eu me opus, eu estou aqui agora, mas no começo você acha que eu... Eu apontava para os outros, porque no começo tinham outros irmãos que conheciam a palavra com profundidade, falavam bem, tinham um excelente vocabulário, me ensinavam a palavra, eu não sabia nada da palavra. E eu sempre apontava para eles, eu? O senhor quer eu? Não. Quem sou eu? Eu apontava sempre para os outros. E daí eu fiquei, não caía ficha para mim. Até que, né, o Vandeir deve saber um pouco dessa história, deve saber bastante dessa história, o Vandeir, né? Até que caiu a ficha e eu, depois de muito sofrimento, porque eu passei por algumas situações assim como Jonas, o Senhor disse, vai para Nínive. O Senhor disse para Jonas, vai para Nínive. Jonas pegou o lado oposto, passou por todo aquele processo lá no barco, o navio quase afundou por causa dele. Ele teve que ser lançado nas águas para salvar a tripulação do navio. Né? Eu mais ou menos fui um Jonas também no começo, irmãos.
Então, essa questão do Obadias 20, do Sefarade, é que daí também começou um trabalho, o Rabino Marcelo teve essa visão, que deram essa palavra para ele aqui. Através dessa palavra, ele começou um trabalho, ele criou a chamada Abradigim, Associação Brasileira dos Descendentes de Judeus da Inquisição, através dessa palavra aqui. E daí muitos conseguiram saber suas raízes bíblicas e judaicas, portuguesas e da Península Ibérica, né? E, então, ainda quem gostaria de fazer uma pesquisa do seu nome, da sua ascendência, ter certeza da sua ascendência, né, podem procurar essa associação, existe ainda, é Bradigim, pelo site do Ensinando de Sião, acho que dá para acessar essa Bradigim aí. Deve ter um custo, né, Pedro? Para você fazer essa pesquisa, e você deve preencher um questionário, mandar o que você puder dos nomes dos teus avós, descendência, até onde você sabe da parte da tua mãe, os pais dos teus pais, etc. para lá. Então, são visões que o Eterno nos dá. Então, eu pergunto agora para vocês, que eu já falei, né? Qual a visão que o Eterno tem te dado, irmão? Por acaso você irmão, você irmã, que estava frequentando uma igreja, uma denominação aí, há muitos anos, com todo o respeito do mundo, a todas as denominações, com todo o respeito do mundo. Que muitos anos eu frequentei a igreja presbiteriana, fui batizado na igreja quadrangular. Nunca vou esquecer do que o pastor Silas lá fez pelo meu tio, que o meu tio foi salvo. Alguns dias antes dele falecer, o meu tio foi salvo. Temos que ter maior respeito pelos líderes, pelas denominações, porque é o nosso papel fazer com que esses líderes, essas denominações, olhem com bons olhos para Israel, para o povo judeu. Qual a visão que o Eterno deu para Sarel? A resposta já está ali, a última frase lá. Qual a visão que o Eterno está te dando, irmãos? Como eu falei, né? Você que estava numa igreja, você ainda que está indo numa igreja, não se preocupe. Se você está vindo aqui, você não está vindo aqui por acaso. No tempo certo, o Senhor, que não é Deus de confusão, Ele vai deixar bem claro para você agora, irmão, é hora de você se afastar da outra denominação, vir para cá, conforme o chamado que o Senhor tem para a tua vida, o plano que Ele tem para a tua vida, né? Fazer parte desse mover de Deus, né? Desse propósito de nós sermos como ponte, uma missão de ponte, tanto para judeus quanto para gentios. Uma ponte, eu vejo assim o judaísmo messiânico como uma ponte unindo, para unir, para fazer com que, antes que não existia ponte, havia uma divisão, judeus de um lado, gentios do outro. Essa ponte, na verdade, a ponte é Yeshua, né? Mas o Senhor nos chama para estarmos ali também fazendo parte dessa ponte com Ele, para aproximar judeus, olharem com bons olhos os gentios, e os gentios respeitarem e amarem os judeus, porque foi um povo que o Eterno escolheu para levantar. Não foram os próprios judeus que escolheram, foi o Eterno, né? Então eles se darem as mãos, judeus e gentios, em cima dessa ponte. Se recebemos um chamado e uma visão do Eterno, precisamos perseverar, pois o livro de Paulo aos Colossenses cita. Então, que eu chamo a atenção com esse slide aqui, irmãos, que, puxa vida, mas eu estava frequentando uma denominação X. Mas será que precisa mesmo fazer essas coisas? Celebrar as festas, como o irmão Jair falou, guardar o Shabat,
se preocupar com a alimentação, o cachirute. Será que realmente precisa fazer essas coisas? Será que realmente o Eterno se agrada dessas coisas? Então, irmãos, confirmação da palavra, não é confirmação do irmão Jair, tem 2 trechinhos aqui, ó, confirmação da palavra do Senhor. Ó, para quem que essas palavras aqui de Paulo estavam sendo ditas para quem? Para judeus? Palavras do livro de Paulo aos Colossenses, de Paulo, né? Aos Colossenses de Colosso, capítulo 2, 16 a 17. Colosso, que é na Grécia? Qual que é na Grécia? Ou na Turquia? Tessalônica, que é Salônica. Salônica, que é na Grécia, né, Pedro? Antigamente era Tessalônica. Atualmente é Salônica. Acho que é na Grécia. Salônica é na Grécia e Colossos é na Turquia. Né? É isso aí. Então, Paulo não estava em Israel, nem em Jerusalém. Ele estava falando aos turcos e aos gregos. Gentios. Tá? E os gentios desses lugares estavam assim preocupados, exatamente como eu pensei, e talvez alguns irmãos aqui pensando a mesma coisa. Mas será que nós temos, agora que o irmão Jair falou que vai ter a festa das trombetas, dia 9 de setembro, será que realmente eu tenho que ir nessa festa? Não, pensando bem, acho que deixa eles celebrarem a festa lá. Eu vou ficar em casa aqui, vou fazer um jantarzinho para mim, abrir uma garrafinha de vinho. Não se preocupe que eu também vou abençoar o vinho aqui. Mas deixe ele celebrar a festa. Não pense assim, irmãos. Por favor, não pense assim. Pense assim, eu vou sim celebrar a festa. Porque para mim também a palavra foi dada que eu também, fazendo parte, eu que agora sou concidadãos do povo judeu, eu posso celebrar sim as festas junto com o povo judeu. Glória a Deus. Olha aqui, ó. Paulo, repito, ele não estava falando para judeus, ele estava falando para gentios. Olha aqui, ó, em Colossos. Colossenses 2, 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida. Ninguém pode falar mal de vocês. Irmão Manuel, por que você não está comendo peixe de couro? Por que você, quando vem aqui no mercado, você só pede salmão? Chega lá na frente da peixaria, o cara da peixaria olha para o Manuel. Manuel, de novo você veio comprar salmão? Entendeu? O Manuel não precisa nem falar, o cara já sabe que é salmão. E salmão é peixe de couro? Não. Então, por quê? Porque os judeus não comem peixe de couro. Os judeus não comem guiri, nem bagre, nem baiacu, nem outro nome de tubarão aí, como é que é? Mangona. Tem outros nomes aí. Arraia. Baiacu, que é um peixinho que aqui no litoral do Paraná, muitas crianças morreram porque vão limpar o baiacu, não sabem limpar, solta uma glândulazinha que o baiacu tem, verde, a carne escurece, fica totalmente intoxicada, você come aquilo, os adultos vão parar no hospital. Os adultos. As crianças, muitas crianças já morreram no nosso litoral por comerem baiacu sem saber limpar direitinho. Peixe de couro. Raia, se você estiver andando perto de uma raia, ela pode ela fazer assim com o rabo, enfia um espinho na tua perna, aquilo lá te deixa uma mancha, você pode até perder parte da perna, ou você fica com uma mancha preta enorme na tua perna, assim. Uma picada muito forte, maligna, terrível. Então, peixe de couro. Os peixes de escama geralmente não têm ferrão. É carne branquinha, é saudável, não deixa toxina no teu organismo. Então o Senhor sabe dessas coisas, né? Então, olha aqui, ó.
Ninguém vos julgue por causa de comida, de bebida, ou de dia de festas. Hoje é Shabat. Tem gente que não gosta que a gente guarde o Shabat. Ou lua nova, o calendário hebraico, o calendário hebraico, ele é movido, né, as luas, é movido pelas luas. Os próprios dias de festa são movidos pela lua, estabelecidos pela lua, né? Lua nova ou Shabat, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Yeshua. Então, Paulo, explicando para os gentios da Turquia e da Grécia, que eles podiam celebrar essas coisas, essas boas tradições dos judeus, que Paulo dizia, mantenham, guardem essas boas tradições, porque essas boas tradições dos judeus, todas elas apontam para o Messias. Guardem, vocês vão estar enaltecendo o nome do Eterno através do Messias. Lembrando do Messias. E cada uma das festas, irmãos, os que não participaram das festas, venham participar das festas, porque cada uma das festas, cada uma delas falam da pessoa do Messias. De uma forma bem estratégica, bem interessante, cada festa fala da pessoa do Messias. E Yeshua, lembrando que Yeshua, como um bom judeu e fariseu, ele participava de cada uma dessas festas aqui. Ele estabeleceu lá, instituiu o partir do pão. Durante a festa de Pêssaro, os discípulos perguntaram para ele, mestre, Rabi, aonde tu queres que nós celebremos a Páscoa? Ele disse, vai à casa de um certo homem, chegue para a casa desse homem e digam que ali nós celebraremos a Páscoa, porque falem de mim, porque o meu dia está próximo. Portanto, irmãos, ficai firmes, guardar as tradições. Olhem, nossa, esse versículo aqui não precisa falar mais nada. Aos Tessalonicenses, lá de Salônica, na Grécia. Hoje é Salônica, né? Antigamente é Tessalônica, hoje é Salônica. Portanto, irmãos, Paulo falando aos gregos, portanto, irmão, ficai firmes, guardai as tradições que vos ensinamos oralmente ou por escrito. Eu preciso dizer mais alguma coisa para nós, para Sarel, para vocês, que é lícito, que o Eterno se agrada de a gente estar guardando o Shabat e celebrando as festas? Não, está aqui. Então, os versos acima deixam claro que os crentes em Yeshua, judeus e gentios, podem e devem guardar o Kasherut, o Shabat, as festas do Senhor, etc, etc. Aqui são uns pormenores, detalhezinhos aqui com referente a Abraão, né? Abraão. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Em Hebreus 13, 14, né? Ali embaixo, no meio ali, ó. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a cidade que há de vir. Então, quando eu falei no começo para vocês da razão da visão, embora o Eterno permitiu que Moisés visse a terra prometida, Moisés não pisou na terra prometida, ele viu, Por quê? Porque ele queria que verdadeiramente não era crucial que Moisés pisasse na terra física, mas que ele entrasse na terra, no reino de Deus. E ele entrou. O Eterno quis que Moisés tivesse essa visão do reino de Deus. Essa passagem de Zacarias eu achei interessante também. Ao mesmo tempo que vivemos como prisioneiros da esperança, né? Nós vivemos, puxa vida, mas ainda esse dia não aconteceu. Nós temos a fé, esperamos, mas alguma coisa ainda não aconteceu. Embora nós façamos parte do reino de Deus, mas algo está para acontecer, né? Então recebemos do Eterno a promessa que hoje recebemos dele as bênçãos reservadas para quando Israel tomasse posse de Canaã. Então nós vemos, o que eu quero dizer aqui? Passado, presente e o futuro estão se fundindo.
passado, porque houve o chamado para Abraão, né? Sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Vai para a terra. Mas não era só Abraão que ele visse a terra de Canaã, que ele foi para a terra de Canaã. Que ele saiu da região de Ur e foi para a terra de Canaã. Mas além da terra de Canaã, ele quis que Abraão... E Abraão teve 100% esse entendimento, Abraão teve 100% o entendimento sobre o reino de Deus. Né? Então, esta é a base do conceito reino de Deus, algo futurístico e presente, né, se fundem. Sua visão nos impulsiona, sua realidade nos capacita. O reino já está aqui, irmãos. O reino já está, nós já fazemos parte do reino de Deus. Só que nós vamos ver isso de uma forma muito nitidamente forte com a segunda vinda de Yeshua. Quando o apóstolo João ouviu no cárcere falar das obras do Messias, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava por vir, ou havemos de esperar outro? Olha que interessante esses versos aqui, irmãos. És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? A pergunta de João. E Yeshua respondendo a João disse: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Vendo, e ouvindo. Shema Israel. E vendo, Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho do reino, irmãos. Todas essas coisas Yeshua estava fazendo, e Yeshua estava dizendo: aqui está o reino de Deus entre vós. Ele, Yeshua, trouxe já o reino. Implantação, né? Ele veio para implantar. Por isso que o livro de Mateus, conforme está aqui em Mateus, né? Mateus 11, 12 e 5, é muito rico sobre essa mensagem sobre o reino de Deus. Então, devemos ter a visão do reino para que cada um de nós possa viver esse reino. Nós temos que ter a visão espiritual do reino para nós vivermos de dentro para fora o reino agora. Por isso a oração que nós fazemos do Pai Nosso: venha a nós o vosso reino, venha a nós, Eterno, traga até nós a Jerusalém celestial. O Senhor, para Abraão, para Moisés, o Senhor mostrou uma Jerusalém. Moisés viu a terra de Canaã, viu. Quer dizer, Moisés efetivamente não viu Jerusalém, mas ele viu o lugar onde iria ser construída Jerusalém, Moisés. Mas, além disso, ele quis mostrar para Abraão uma Jerusalém espiritual. O Espírito do Eterno tem proclamado a plenos pulmões, visando guiar o seu povo de volta ao caminho, de volta a Jerusalém e seu reflexo celeste que está por vir. Essas duas frases aqui: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, que aqui em cima fala de caminho, né? De volta a Jerusalém. Yeshua é o caminho, porque ele é o judeu, fariseu, que viveu em Jerusalém. Ele não foi para outros lugares. Ele veio e ascendeu aos céus de Jerusalém. Né? Eu sou o caminho que leva vocês para Jerusalém, que leva vocês ao Pai. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais. Se vocês ouvirem a voz de Yeshua, se vocês ouvirem a Torá, a Taná, a Brit Hadashá, se vocês lerem, estudarem, virem, ouvirem essas palavras, o que foi falado aqui hoje, tomem posse, irmãos. Não endureçam os seus corações. Tomem posse, porque essas palavras são espírito, são vida, são cura para os ossos de vocês. Amém? Restauração já. Amém? Um bom Shabat, um bom final de Shabat a todos. Que o Eterno abençoe, vá na frente de vocês, guarde a retaguarda de vocês e os livre de todo o mal, porque Ele quer o descanso.
Yevareha Adonai veishmereha. Yaer Adonai panaveleha vihuneika. Isa Adonai panaveleha. Veasem leha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê o shalom, a paz. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém.